Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e fazer uma resenha boa. Já começa o tenso, o dia tá tenso, né? Acho que Flamengo é isso, se Deus quiser a gente vai conquistar aí um bom resultado, família vascaína. Mas vamos trazer aqui alguns jornalistas, o Pedrinho, para trocar uma ideia sobre esse jogo, principalmente aí de parte tática. Quero debater com vocês aí nos comentários algumas escolhas aqui, alguns pontos interessantes. Eu vou trazer aqui o Eugênio, que na opinião dele, por uma questão psicológica, barraria ali o Pedro Raul se o Vasco tivesse uma outra opção. Quero saber de você também. O Led colocou que entraria em campo hoje, não só com o Rodrigo, mas com Eric e Marcos. Quero debater isso aqui com vocês. E o Pedrinho, que deu uma aula tática, né, dos erros que o Barbieri cometeu no primeiro jogo e que devem ser corrigidos nesse, pra gente passar aí pra essa decisão e encarar o Fluminense, família vascaína. Vamos começar aqui com o Eugênio, família. A gente sabe aí que o Pedro Raul vive um momento com a torcida bem complicado, vem de 3 pênaltis perdidos e esse machucou demais, né? Porque foi a eliminação aí da Copa do Brasil. Realmente eu ainda não digeri, não esqueci. De vez em quando eu tô dormindo aqui, vem os flashes, irmão. Os flashes do gol que ele perdeu, o pênalti que ele perdeu, que poderia fechar. E aí, a gente confirmar a nossa classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Mas é uma discussão interessante aqui que o Eugênio trouxe, né? Porque ele disse o seguinte, cara, Pedro Raul não deve estar bem pro jogo, mas o Vasco não tem uma outra opção para colocar. O que você faria, família vascaína? Vamos debater aí nos comentários. Se liga só. E, por outro lado, enfrenta o Vasco destroçado. Porque o Vasco se desgastou física e emocionalmente ao ser eliminado da Copa do Brasil pelo ABC em São Januário. O Pedro Raul, por exemplo, chega numa situação psicológica destroçada. Porque ele já tinha perdido um pênalti contra o Flamengo, no jogo que o Vasco venceu, né? Não esse último, né? O penúltimo. E aí, aquele pênalti que seria o da classificação contra o ABC, ele perde. Então, ele chega com uma cobrança enorme. E o Pedro Raul, por exemplo, não tem reserva no Vasco. É um elenco em formação. O Vasco ainda está contratando. Inclusive, essa semana saiu a notícia aí, né? Que o Paulo Brax, que é o executivo da SAF do Vasco, está fechando mais 3 ou 4 reforços aí, porque essa era a programação. Analisar o time durante o estadual e trazer peças para encaixar dentro da necessidade. Eu acho que essa é uma necessidade. Pedro Raul é uma peça fundamental. O time do Vasco foi pensado pelo Barbieri a partir de usar o Pedro Raul, a sua característica de jogo, a sua condição física, atlética, para fazer dele uma âncora ofensiva. Quando ele varia negativamente, oscila no aspecto técnico, o Barbieri olha para o banco e, opa, vou trocar o Pedro Raul. Ninguém. Não tem ninguém que possa ser o jogador, no mínimo, para fazer uma sombra ao Pedro Raul. Esse é um exemplo. Há outras questões do Vasco também. Por exemplo, para um time que está em formação, receber 2 jogadores que chegam tendo que jogar. O Andrei Santos e o Marlon Gomes, que vem com muito cartaz, campeões sul-americanos, jogando bem pela Seleção Brasileira Sub-20. E o Andrei numa situação ainda do Chelsea. Não, tem que jogar. E depois já para a seleção. E tem que jogar porque ele é um excelente jogador, mas aí tira do time o Rodrigo, que vinha sendo a sustentação defensiva. Então o Vasco passa por uma série de questões que o Flamengo teve uma semana para trabalhar com calma, sem pressão, sem ninguém ficar reclamando do Vitor Pereira. E descansando. Então um dia, ainda teve uma situação bem favorável ao Flamengo para o jogo de amanhã. Tá aí, família vascaína, pegando esse ponto aí do Pedro Raul, mesmo se tivesse um jogador reserva ali pro Pedro Raul, eu não trocaria, continuaria com o Pedro Raul. E por quê, família vascaína? Alguns pontos aqui pra gente trocar essa ideia. Eu tava acompanhando a live do Fábio Azevedo, de sexta-feira lá no canal do Edmundo, e ele falou que tava trocando uma ideia com um jornalista lá de Goiás. O Pedro Raul jogou no Goiás ano passado, e ele disse o seguinte: poxa, ô Fábio, o Pedro ele tá jogando de uma forma diferente aí no Vasco. Aqui no Goiás ele ficava muito dentro da área, como centroavante mesmo, né? O time trabalhando para que ele pudesse fazer os gols ali, a última finalização.
e tudo mais. E aí no Vasco ele participa muito das construções das jogadas aí no ataque, né? Se movimenta muito, vai buscar a bola. Contra o Flamengo mesmo, diversas vezes a gente viu ele abrindo pelo lado esquerdo, o Alex Teixeira fazendo o facão. Um dos gols sai dessa maneira. Isso pode ser um ponto, né? Que ele está se desgastando, se movimentando, e na hora ali de fazer a finalização acaba tendo um desgaste. Mas, família vascaína, eu acredito muito que o Pedro Raul vai dar a volta por cima. Os números não são ruins, o momento sim, a cobrança está em cima dele, a torcida ficou bem indignada aí com esse pênalti cobrado, mas eu, Thiago, isso é uma opinião minha, acredito sim, tanto que ele pode ajudar hoje e vai ajudar. Tô confiando muito no Pedro Raul hoje e durante a temporada. E aí, só pegando um gancho também no que o Eugênio falou, a cobrança em cima do Maurício Barbieri, porque ele entrou realmente numa semana aí de muita cobrança, por ter barrado o Rodrigo, ter colocado o Capasso contra o ABC também, ter insistido ali no Andrei e no Jair, podendo deixar o time mais ofensivo. Cara, é o que o Eugênio falou ali, né? Chegou o Andrei, chegou o Marlon, outro que chegou também, o Capasso. Então foi chegando os jogadores. Eu sei que ele tem algumas insistências, mas assim, família vascaína, vamos dar tempo pro Barbieri. Eu acho que ele tem boas ideias, é um bom treinador. O Vasco vinha jogando bola até essa semana aí, que foi trágica, a derrota no primeiro jogo pro Flamengo e essa derrota, essa eliminação pro ABC. Mas vamos dar tempo ao tempo, porque eu acho sim que o Barbieri vai fazer o Vasco ser competitivo, chegar longe aí nesse Campeonato Brasileiro. Família vascaína, se Deus quiser, passar hoje. Vamos aqui para um outro debate, que é o Lédio, né? O Lédio deu a opinião dele ontem no Troca de Passe, que ele colocaria aí o Rodrigo, claro, mas também o Eric Marcos. Vamos debater sobre isso? Se liga só. Bom, primeiro, se for pensar no jogo contra a ABC, é melhor nem jogar contra o Flamengo amanhã. Então, o jogo contra a ABC, o Vasco tem que esquecer o que aconteceu. Só tem que pegar, rever para não fazer de novo. Foi o pior jogo do Vasco, provavelmente, no ano inteiro. Acho que difícil o Vasco fazer um jogo pior do que aquele de quinta-feira na temporada. O Vasco tem que se espelhar nos dois jogos que fez contra o Flamengo, mesmo que perdeu. Foi competitivo, foi um jogo, o Flamengo foi melhor, mas foi um jogo relativamente equilibrado. O que eu acho que o Barbieri pode fazer, o Rodrigo tem que jogar. O Vasco precisa ter um primeiro volante, um jogador, e ele estava dando equilíbrio ali na marcação, um jogador que não tem uma saída de bola razoável, tem que jogar. O Marlon Gomes não jogou bem contra o ABC, ainda não está no ritmo que estava, o Andrei também não. O que eu acho que ele pode alterar no time, diferentemente dessa escalação que está aí, não estou dizendo que ele vai fazer, é uma alternativa. Ele adianta o Andrei, já que ele vai ter o Rodrigo, faz uma linha ali, o Andrei um de um lado e o Jair do outro, tira o Alex e para ter mais amplitude, para ter mais agressividade pelo lado, ele banca o Eric Marcos no jogo. Bota o garoto pelo lado esquerdo. É uma possibilidade, não estou dizendo que ele vai fazer, mas talvez tentando surpreender o possibilidade Vitor. De saída? Ou de acho que uma possibilidade de saída. Acho difícil, não acho fácil que ele faça, mas se ele quiser agredir mais, inclusive pelos lados, ele pode botar o Eric Marcos. Tá aí, família vascaína, concorda com o Lédio? Entraria aí com o Eric Marcos? Cara, eu entraria também com o Eric Marcos, já teria entrado com o Eric Marcos no jogo contra o ABC, porque o Barbieri, desde a chegada do Andrei, ele mudou o conceito de jogo dele, né? Sempre pontuo isso aqui, contra times de menor expressão, onde o Vasco vai propor o jogo, ele sempre entrou com o Eric Marcos e o Alex Teixeira ali fazendo mais a função de articulador. E aí, do nada, ele vem mudando isso, insistindo em Andrei, Jair, a coisa não tá fluindo. Eu acho muito interessante, família vascaína, a gente vai falar aqui das prováveis escalações, e é um ponto. Porque o Flamengo hoje não tem ala ou lateral. Quem deve jogar por ali é o Cebolinha. E esse cara tem que auxiliar, por mais que o Flamengo entre com 3 zagueiros. Então, eu acharia bem interessante a entrada do Eric Marcos nessa função ali, pelo lado esquerdo, implementando velocidade, tentando driblar. Por quê? A zaga do Flamengo é um pouco pesada. O Cebolinha não tem essa característica de ajudar defensivamente porque é um atacante, e aí eu acho que o Vasco poderia criar diversas oportunidades por esse lado esquerdo aí com o Eric Marcos. Acho uma excelente possibilidade aí do que o Led falou. Uma outra coisa que não me agrada muito é essa questão ali do Andrei e do Jair. Cara, o Rodrigo vai voltar? Gosto muito disso. Mas Andrei e Jair eu barraria um dos dois e colocaria o Marlon. Por quê? Porque acho que o Marlon ele se encaixa muito mais nessa característica de terceiro homem de meio campo, de tentar uma bola enfiada, um drible e bater no gol, do que Andrei e Jair. Porque os dois são bons jogadores,
Eu mesmo imaginei que seria uma dupla sensacional, mas a coisa não encaixou e eles não vivem um bom momento. Thiago, o Marlon foi muito mal também contra o ABC, mas aberto pelo lado esquerdo. Vamos tentar ele aqui, ó, construindo pelo meio. Eu acho que também seria uma possibilidade. E para finalizar o vídeo e a gente vir com as prováveis escalações aí, família vascaína, vamos trazer uma aula tática aqui que o Pedrinho colocou no Seleção Sport TV e aí a gente vai pontuando aqui o que a gente acha. Espero a sua opinião também. Se liga só. Quando você fica num bloco que a gente chama de intermediário, essa última linha aqui, para ela não desconectar da outra da frente, você tem que trazer ela muito para cima. Se não, se você criar esse espaçozinho aqui, é o espaço que o Arrasca e o Gabi precisam, porque o Gabi descola muito. Então, assim, por isso que toda hora o Gabi recebe aqui, ele descola da última linha, recebe e faz aquela virada no segundo pau. Quando você tem uma linha mais compacta, que você desce mais, você acaba com o jogo entre linhas. Olha aqui a dificuldade. Onde o Arrasca vai jogar? Por isso que muitas vezes, quando esse cara que joga entre linhas não tem essa possibilidade, ele descola para vir jogar. Como é um bloco quase que intermediário, você facilita o jogo entre linhas. E aí o Arrasca, e alguns pontos estratégicos, tá? Você coloca o Pedro entre o zagueiro e o lateral, o Gabi para justamente causar dúvida. Porque se eu encaixo o Pedro aqui, o Puma fica tranquilo para fazer isso aqui. Quando eu boto o Pedro entre os dois, o Puma tem que fechar, eu abro o corredor. Então tudo é uma estratégia. Agora, o que me chama a atenção, apesar de ser um trabalho recente, é que eu vi poucas conexões entre esses três aqui. Tá aí, família, só pegando o gancho que o Pedrinho falou e vamos para as prováveis escalações, ó. Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gerson Vidal, Everton Cebolinha pela ala direita, Ayrton Lucas, né, o Gabriel, Arrascaeta e Pedro, família Vascaína. Então, o que o Pedrinho disse aí, né, pro Vasco preencher aqueles espaços ali, hoje pode acontecer, né, essa é uma informação de um setorista que cobre o Flamengo, que o Arrascaeta pode não jogar. Mas aí você vai falar, pô, Thiago, mas tem o Everton Ribeiro. Mas eu acho, na minha opinião, que cai demais o time do Flamengo sem o Arrascaeta. O Pedrinho mesmo fala aí, até eles tiveram tempo para trabalhar aí durante a semana, pode até corrigir algumas coisas, né? Mas no primeiro jogo da semifinal, só o Arrascaeta jogou na frente, na minha opinião. Pedro e Gabriel foram muito mal, então é um cara que vai sim fazer falta aí pro time deles e o Vasco vai preencher esse meio campo aí com o Rodrigo, com o Andrei, com o Jair, mas eu vi assim a possibilidade da entrada do Marlon nesse time para quando o Vasco tiver a bola, a família vascaína ter um pouco mais de qualidade, porque acho que tanto o Andrei e o Jair não estão contribuindo nas duas coisas, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Mas quem sabe, se for a escolha aí do Maurício Barbieri, eles possam fazer uma partida que eles não vêm fazendo aí nos últimos jogos, né? Mas o Vasco deve entrar em campo aí com o Léo Jardim, Capasso, Léo, Puma Rodrigues, Piton, Rodrigo, André Santos e Jair, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o provável time do Vasco, família vascaína. Coloca aí nos comentários o que você acha das colocações aí do Lédio, de entrar com o Eric Marcos, a questão do Rodrigo também, Andrei e Jair, pra gente debater aí nos comentários, né? A gente vai fazer a nossa live aqui de pré-jogo também a partir das 3 horas. Conto com a sua presença, eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.